Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe seu like e compartilhe esse vídeo de evangelização. Hoje no História da Igreja, eu queria falar sobre o cisma do Oriente. Foi uma divisão que aconteceu entre católicos e ortodoxos. É conhecido como cisma de 1054, onde os ortodoxos eles se separaram, né, da Igreja Católica, dos latinos, né, da Igreja Latina. Só que nós temos que entender que esse cisma ele foi mais um cisma, mais um racha, podemos dizer assim, que político, né, onde os ortodoxos eles não concordaram com a primazia de Roma, né, então a Igreja Ortodoxa no cisma de 1054, chamado cisma do Oriente, né, ela se separou da Igreja Latina, né, que é chamado também o cisma, né, bizantino, entre os bizantinos e os orientais e os ocidentais. Só que se a gente for olhar, esse racha, né, essa separação da igreja, não foi tão terrível como foi o racha protestante. Por quê? Porque o racha protestante, eles negaram tudo. Né? Eles negaram tudo da igreja, negaram o sacramento, negou a autoridade da igreja, negou a tradição, negou a sucessão apostólica, ou seja, ele negou tudo. Só que esse cisma entre católicos e bizantinos, católicos do Ocidente e bizantinos do Oriente, eles foi mais um racha político, né? Uma questão de autoridade. Né? Tanto que a igreja ortodoxa, né, ela tem a sucessão apostólica, ela não perdeu a sucessão apostólica, tem o sacramento, né, tem a tradição. A igreja ainda pode dizer que, né, eles têm esse laço de unidade. Não foi um racha tão grande, não foi assim uma divisão tão grande. Né? Foi só por mais questão, porque o Oriente, o Ocidente falava o latim, o Ocidente o grego, enfim, foi mais por questões políticas, por questão de autoridade. Né? Então, não foi um racha tão grande. Aqui eu estou com esse livro do professor Felipe Aquino, né, História da Igreja e Idade Média, e aqui fala muito sobre o que foi esse cisma, né, o que foi essa separação, o que foi esse rompimento. E aqui diz assim, ó, em 1054 houve o primeiro e grande ruptura da Igreja Católica entre bizantino e ocidentais. Foi o resultado, como vimos, de uma longa história das diferentes e de duas mentalidades, grega e latina, tanto no plano teológico como no político. Então, esse racha, ele não foi tão terrível como foi o racha protestante. Né? Infelizmente, o patriarca de Constantinopla excomungou o Papa e o Papa excomungou, né, o patriarca de Constantinopla. E essa excomunhão durou até 1963 a 1965, quando o Papa Paulo VI e o patriarca de Constantinopla, eles cancelaram, né, essa excomunhão. Veja, eles cancelaram. Eles se excomungaram em 1054, mas quando chegou em 1963 a 1965, eles tiraram essa excomunhão. Ou seja, eles ficaram mais abertos ao diálogo. Houve um diálogo, né? Há um diálogo entre a igreja grega e a igreja latina, ou seja, os laços de unidade, os laços de aproximação, agora, atualmente, estão mais próximos de acontecer, né? Estão mais próximos deles voltarem à unidade. Né? E a igreja voltar a funcionar 100% com os seus dois pulmões, o pulmão latino e o pulmão do Oriente. Né? Tanto que não foi assim uma divisão tão grande que a Igreja Católica aceita o sacramento da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa aceita o sacramento da Igreja Católica. Então, podemos dizer, foi só uma briga de irmãos, né? Uma briga de irmãos, né? Que rezemos para que a Igreja, tão logo, tanto do Oriente como do Ocidente, elas possam voltar a funcionar e a bater, funcionar forte com os seus dois pulmões, Oriente e Ocidente. Então, esse foi, né, o vídeo da história da igreja de hoje, né, que trata desse cisma que teve entre católicos latinos e católicos ortodoxos. Amém.